O novo executivo de futebol do Guarani, Lucas Drubsky, foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira na sala de imprensa do Brinco de Ouro. E apesar de ter apenas 32 anos, o dirigente alviverde já está no mercado há quase uma década e acumula passagens por grandes clubes do Brasil. Eu estive no Atlético Mineiro quando eu comecei como estagiário de gestão na base e também no jurídico. E como profissional do futebol mesmo, eu começo minha carreira no Cruzeiro, na base, onde eu fico 3 anos. Depois vou para o Sport Recife, né, ali já no profissional, como supervisor, rápido como supervisor de futebol. E já depois como diretor executivo no Sport, onde eu também fico 3 anos. E depois Bahia e agora recentemente Curitiba. Então, são quase 10 anos aí somados e que, graças a Deus, eu tive o prazer de participar de conquistas muito bonitas. E é claro que o assunto principal da coletiva foi a busca por um novo treinador. A torcida do Guarani pode ter a certeza e a convicção que o nome escolhido, que a gente definir, com certeza vai ser o nome que a gente tem uma confiança muito grande para que seja o melhor para o momento para o Guarani. Perfil traçado e o novo técnico do Guarani será Humberto Louser. O comandante, que foi campeão da Série A2 pelo Bugre em 2018, retorna após 4 anos e meio com um único objetivo, o do acesso à elite do Brasileirão. O novo técnico foi anunciado na manhã desta terça-feira e a partir de agora ele se junta a Drubsky para dar início às conversas sobre as possíveis contratações nessa próxima janela de transferências. A gente já teve a oportunidade, eu, Ricardo, o presidente André, de conversar algumas coisas sobre elenco, mas até pela importância que a gente dá da participação do treinador. Isso é uma coisa que a gente bate muito de ideia de montagem, de formatação de elenco. Até para a gente dar uma importância grande à participação do treinador na montagem, a gente primeiro, nós estamos focando nessa escolha, né, para a gente definir rápido o treinador, para aí sim a gente partir para uma busca mais agressiva de nomes específicos. Por outro lado, também vai ter jogador deixando o Brinco nas próximas semanas. O caso mais sério é o de Tony. Insatisfeito, o goleiro de 30 anos pediu para ser negociado e não deseja seguir em Campinas. Tony tem sondagem do América de Natal e busca rescindir seu contrato com o Guarani sem o pagamento da multa. Situação conturbada, mas que deve ser definida ao longo dos próximos dias. Já o volante Lima e o atacante Felipe Crisman, que ainda não foram aproveitados nessa temporada, serão reavaliados após a chegada do novo comandante. Durante a coletiva de apresentação, Drubsky também foi questionado sobre seu relacionamento com jogadores que já trabalhou, enquanto dirigia outros clubes. Eu trabalhei com 10 atletas que hoje estão aqui no Guarani. Os 4 que estavam comigo no Curitiba, Porfírio, Regis, Bernardo e Neilton. E vários outros, Bruninho, Valber, Lucas Araújo, jogadores da base, Felipe Crisman, Bruno Paulo, enfim, em diferentes clubes, Sport, Bahia, Cruzeiro. E eu tenho um relacionamento excelente com todos eles, todos, sem tirar nem pôr em nenhum. E o Regis foi envolvido na negociação do Jamerson, né, da ida do Jamerson para o Curitiba, e que foi um pouco complexa pelos valores, pelas questões envolvidas, e é óbvio que gera um pouco de desgaste de todos os lados. Enfim, ele sabe, a gente teve uma conversa depois, tanto logo depois da saída, na minha chegada eu fiz questão de conversar com ele, e não só com ele, com outros aqui também, que eu já tinha contato, e fui assim, extremamente já bem recebido por todos. Com 12 dias de preparação antes do próximo duelo pela Série B, o elenco do Guarani se reapresenta na tarde desta terça-feira. Na 11ª colocação, o Bugre volta a campo somente no dia 25 de junho, quando recebe o Vitória no Brinco de Ouro pela 13ª rodada do Brasileirão. Vamos lá, Gleger, Humberto Louser, o que é que você achou da contratação? Eu achei uma contratação boa, né? Achei uma contratação boa até pelo envolvimento que o Humberto tem com o Guarani, tem um carinho da torcida. Tudo bem que quando ele saiu lá teve aquela rusga, né? Falou daqui, falou dali, mas independente disso, já
criou mais casca, né? Mais experiência. O Humberto, que para mim, na minha opinião, é um bom treinador. Bom treinador. Se você perguntasse para mim, você o traria? Se tivesse disponível como ele estava, eu tentaria sim um contato, porque eu acho que é um bom profissional. Ele iniciou a carreira de técnico, né, aqui no Guarani, onde ele fez ali na saída do Fernando Diniz, ele assumiu e aí foi todo aquele sucesso, foi campeão da Série A2, levando o time novamente à Série A. Então, quer dizer, ele fez um bom trabalho no Guarani. E ele é bem credenciado, porque é um cara da nova geração, né, que na minha opinião ainda tem alguns pensamentos, né, do futebol raiz. O Humberto, a gente sempre bate papo aí, sempre está conversando, e eu não tenho dúvida de que o Guarani acerta na contratação agora, né? Precisa dar, claro, estrutura para que ele possa trabalhar. E eu espero também que ele tenha um bom relacionamento com o novo executivo. A janela daqui a pouco vai se abrir aí, o Guarani a gente sabe que precisa se reforçar em algumas posições, então só isso, Batista, só esse ajuste, porque quando está ajustado, o executivo contratou o treinador, né, já fizeram uma conversa, tal, e aí fica legal, mas a gente percebe, eu particularmente percebo, né, que não foi muito aí a indicação do novo executivo. O pessoal do Conselho de Administração gosta do Humberto, gosta do nome do Humberto, dele como treinador, e aí falaram, estamos contratando esse treinador, então chega, né, para trabalharem juntos, e eu espero que haja uma sintonia, até porque a janela está se abrindo, repito, e o Guarani precisa se reforçar na competição. E para você, CH, Humberto Louser é o novo treinador. A assessoria de imprensa diz que vai apresentar hoje às 18 horas. Existe uma outra hipótese de apresentar somente amanhã, meio-dia, mas a princípio está marcado para hoje, 6 da tarde. São vários aspectos que credenciam Humberto a dar certo no Guarani. Ele foi jogador do Guarani, ele foi técnico do Guarani e foi campeão. Ele conhece a torcida, ele conhece a imprensa, ele conhece o DNA do Guarani e é um cara vencedor. Já conquistou, inclusive, como campeão na Chape, o título da Série B, esse campeonato que o Guarani está disputando. E já disputou 4 campeonatos em diversos times da Série B. Isso significa, Carlos Henrique, vem a pergunta, que ele vai dar certo? Claro que não. Claro que isso não é ciência exata, não é matemática. Depende de uma série de fatores. Inclusive contratações na janela. Agora, nós vamos ter que aguardar. Eu acho que respaldo vai ter, porque o CA gosta muito dele, a torcida, me parece, pelo menos essa é a impressão inicial das redes sociais, aqui na Rádio, TV Bandeirantes, que há uma divisão, assim, alguns esperavam outro nome, não é? Mas não tem rejeição. Então tudo caminha, tudo rema a favor. Agora depende dele, depende desse grupo de jogadores que está devendo. Essa é a grande realidade. E repito, o Guarani precisa se reforçar na janela que já está aberta aí. Achei interessante o seguinte, né? Semana passada eu dei a contratação do Humberto Louser. Na Rádio Bandeirantes, aqui mesmo na tela da Band. E aí o tempo foi passando. E aí o Guarani montou uma estratégia de trabalho que era primeiro apresentar o executivo de futebol e depois apresentar o treinador. Aí estou recebendo mensagem do Gabriel Ferrari, que é assessor de imprensa do Humberto Louser, dizendo que não havia conversa. Inclusive ontem, durante o programa, manda mensagem o Gabriel Ferrari dizendo que o Humberto Louser não tinha tido nenhum contato com o Guarani. Ou seja, tudo bem, cada um monta a sua estratégia, mas a impressão que deu é que o Guarani queria passar uma mensagem para a imprensa de que primeiro contratou o executivo, aí discutiu com o executivo a contratação do outro treinador. Eu acabei de falar isso aqui. Aí surgiram aí alguns nomes, né? O Guto Ferreira. Pô, eu conversei com o Guto Ferreira na sexta-feira. E o Guto Ferreira me disse no telefone, não tem interesse em trabalhar na Série B. Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos, Lisca doido, entendeu? Então, a tal da narrativa, o fato é uma coisa, aí tem a narrativa. Aí, né, o Guarani tentando imitar aí o pessoal da política, querendo construir uma narrativa que foi o executivo de futebol que aprovou a contratação do Humberto Louser.
Olha, é o seguinte, não consegue enganar, entendeu? Contratou Humberto Louser, eu aprovo. Gosto do Humberto Louser. Poderia ter anunciado qual é o problema. Executivo veio depois, ué. Não tem nenhum problema com relação a isso. São trabalhos diferentes. Mas gera um desconforto, desculpa, CH, mas gera um desconforto. Você se lembra... Mas para que ficar inventando uma narrativa para dizer, para mostrar que houve contato, que pegou a aprovação do Executivo? Não pegou, não pegou. Você se lembra da pergunta que você fez para a gente aqui ontem? Sobre isso, você tinha acabado de receber. O que você acha, Carlos Henrique? Falei, olha, eu tentei um contato com o Humberto, não consegui. Então, a minha tentativa de confirmação, não é se ele estaria chegando e quando, porque eu tinha certeza que estaria. Mas eu queria especular para ver quando que ia acontecer essa coisa toda. Você me perguntou, falou do seu contato com o assessor de imprensa do treinador, e eu fiquei em cima do muro. Eu falei, olha, será que desistiu? A sua fonte é muito forte, que eu já sei o que é, não é? Mas, o Batista, faz parte do jogo. Você está dando uma dica para colaborar, para dar uma... Não tá dando conselho, mas quando vocês quiserem fazer uma estratégia, combina um pouco melhor. Dá uma combinada um pouco melhor. O assessor de imprensa manda uma comunicação dizendo que não houve nenhum contato. Mas com todo respeito, hein, gente, pelo amor de Deus, não criticando ninguém, 2 horas depois, o treinador contratado. Eu vou dizer, você sabe quem que é o auxiliar do Louser que está vindo ou não? Não sei, não tenho conhecimento. Tá, porque é importante essa informação. É importante. Normalmente o treinador traz um auxiliar. Não é o Marco, não, né? O Marco Antônio que está ali, ó, a gente vê na imagem, trabalhou com o Louser no Guarani e trabalhou em outras equipes também. É o Marco Antônio, né? Eu acho que pode até ser possível de a gente especular e verificar, eu não tenho essa informação, quem era o auxiliar do Humberto agora no CRB. Se não for o fixo, né, porque agora todo clube tem um auxiliar fixo, verificar, eu peço até para a nossa produção verificar, que de repente vem junto, né? Humberto Louser nasceu para treinador no Guarani. E aconteceu o seguinte, Fernando Diniz tinha sido contratado pelo Palmeirão Mendes Filho, que era o presidente. Verdade. Aí o Guarani estava treinando, inclusive, lá no Bom Retiro, em Valinhos. E o Fernando Diniz foi para a Disney, estava lá passeando com a família. Era período de férias. O tempo foi passando, Fernando Diniz vai se apresentar assim que retornar ao Brasil. Retornou ao Brasil, não se apresentou. E aí, nesse meio tempo, aí veio uma proposta do Atlético Paranaense para ganhar 8 vezes mais do que ele ganharia no Guarani. Não tinha como segurar, não tinha o que fazer, aí o Fernando Diniz, sabe o que o Fernando Diniz fez pro Guarani ou não? Deu uma banana pro Guarani e foi pro Atlético Paranaense. Pior pro Guarani, que ficou sem treinador. Não, melhor pro Humberto. Não. Porque o Humberto já estava treinando o time. Sim. E aí o Palmeirão deu oportunidade, né? Claro que conversou lá com os seus pares e descobriu um grande treinador. Não, mas foi melhor pro Guarani. Não pior pro Guarani, melhor. Viu, o Edu Pinheiro... conseguiu os objetivos. Pior porque o Guarani tinha naquele contratado. Momento. Tá. O Edu Pinheiro, outro dia, contando a história, quando a gente estava batendo papo sobre o possível treinador, Gleger, acho que você estava na transmissão, não é? Ele contou algo que eu não sabia. Quando aconteceu esse fato do Fernando Diniz deixar o Guarani para o Atlético Paranaense, houve lá uma reunião, aquela coisa toda, e o Fumagol, que ainda jogava no Guarani, sugeriu também, deu força para que Humberto Louser assumisse, e ele mesmo, né? Conversou com o presidente, né? Com a liderança dos jogadores, falou, nós vamos dar respaldo, ele conhece futebol, e assim começou a vida do Humberto como treinador no Guarani. Foi a mesma coisa com o Thiago Carpini, né? Só que o Thiago Carpini foi uma demissão, né, de um treinador, ele assumiu e deu muito certo. Está dando muito certo, como o Humberto. Agora, tudo isso, eu disse isso, e vou repetir, não é uma ciência exata, ele tem tudo a favor.
Mas depende de uma série de fatores. Deu certo lá atrás, não significa que vai dar certo agora. Os últimos trabalhos dele não foram bons. Então, mas ele foi campeão goiano recentemente, Batista, que não é pouca coisa contra Vila e Goiás. É significativo. No Brasileiro, no Atlético Goianiense, ele não foi bem. No CRB, também não deu certo. Então, como eu estou dizendo no Guarani, depende de uma série de fatores. Mas eu gostei da contratação, Batista, como você. Eu também gostei. Tem um título da Série B também. Acho muito bom. Boa a contratação. Além de ter um conhecimento muito bom, né? A gente debateu com ele aqui várias vezes. Agora, tem um detalhe. Ele, além disso, é um cara que agrega. Ele é bom de relacionamento. Agora, tem um detalhe que é muito importante. Aliás, eu e o CH, a gente sempre fala muito isso na Rádio Bandeirantes, aqui nos programas, que é o critério dos treinadores, né? Quer dizer, está saindo o Pivete, né? Qual que é a linha de raciocínio do Humberto Lousi? Vai na mesma linha de raciocínio lá do Pivete? Porque senão, né, CH? Senão isso complica muito. Mas é diferente, né, Glega? Você sabe que é diferente. Não, sim, claro. Mas eu estou dizendo por quê? O conceito dos dois por quê? É diferente. Porque é o seguinte, ó. Você vê, o Guarani hoje tem um planejamento, né? Que fez uma grande partida lá contra o Vila. Conseguindo um empate, segurando o resultado lá. Jogo duro, difícil, o Guarani empatou. Né? Que, na minha opinião, o Benhur fez o quê? Vou fazer aqui, vou dar sequência àquele que vinha sendo feito, ajusta aqui, ajusta ali. Agora chega o Humberto Lousi. Né? Então precisa ter, ainda bem, e o Guarani, na minha opinião, deixou para anunciar agora por causa desse prazo que tem aí até a próxima rodada. Então dá para ele estudar, dá para ele ver o time do Guarani e ter uma melhor formação. Mas essa questão do critério é importante até pro torcedor. Vamos com calma, hein, velho? Vamos com calma. Né? O cara é bom, tá assumindo agora o time, não tem nada a ver com o que teve lá atrás, então tem que ter muita calma nessa hora. O momento da torcida agora é apoiar o executivo que está no início do trabalho e o Humberto também. Não adianta, o Guarani já fez as suas escolhas. Vamos torcer para que os dois trabalhem bem. O campeonato paralisou agora, né? Vai ter um jogo só. Um jogo atrasado. Sport Vila Nova, domingo, 6 da tarde. Transmissão ao vivo na tela da Band para todo o Brasil. É metal esfregando metal? É metal esfregando metal. Meu Deus do céu, jogar. Os 4 que estão na liderança. E o Sport é o 6º, né? Falando metal esfregando metal. Tem time para frequentar o G4, hein? Tem time e jogo, né? Porque tá em 2 a menos, olha lá. Tem 2 jogos a menos. Um desses jogos contra o Vila. No domingo, contra o Vila. Virando a página. Tá aí, ó. Botafogo caiu para 9º, mas faz uma boa campanha na competição. Guarani 11º desgarrou assim acentuadamente da zona de classificação. Tem que voltar a vencer, né? E aqui, ó, a Ponte Preta, 15ª colocação, 12 pontos. Batista, só um detalhezinho rápido. Você lembra do CRB, cara? Quando o Daniel Paulista assumiu o time lá? Olha onde que já está o CRB, cara. Foram acho que 3 jogos, 3 vitórias consecutivas do Daniel Paulista dirigindo o CRB, ó. Que estava lá na zona, atolado na zona de rebaixamento e hoje é o 14º. Vamos ver aqui o tacho do capeta para ver quem é que está nadando lá. Afe Maria. Chapecoense está abrindo. Tá lá, ó. Chapecoense, Tombense, Avaí, ABC. Caso o campeonato terminasse hoje, esses seriam os rebaixados. Dá para voltar a segunda tela, por favor? Tem a primeira, a segunda e a terceira, que é a tela onde está a Ponte Guarani. Essa campanha do CRB aqui, ela está desatualizada. Ó. Ele não tem 2 vitórias só, senão ele não teria 14 pontos, né? Então dá uma olhada aí, você tem a classificação aí? Vamos buscar. É verdade. Atualizar, né? Vamos atualizar para... Não, só que o Daniel Paulista foram 3. Se ele tem 6 pontos de 2 vitórias. 4 vitórias. 4 vitórias. 4 vitórias. 4 vitórias e 2 empates, não 2 vitórias como está escrito aí. Então corrigindo, o CRB tem 4 vitórias e não 2.